Primeiramente, boa tarde. Gostaria muito de agradecer às professoras Lucileia, da Universidade Federal de Alagoas, tá? Professora Alessandra, nossa companheira de programa da Uniara, a Carol, que vai fazer a apresentação do seu trabalho, e também a toda ao programa aí, que está dando suporte nesse momento que nós estamos passando. Muito obrigado. Nós vamos iniciar a apresentação da qualificação de mestrado da docente Maria Carolina Souza Garcia, intitulada Avaliação da Acessibilidade de Pessoas com Deficiência nos Conjuntos Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. Um recorte a partir dos territórios diferenciados. Nós teremos de 20 a 30 minutos para a apresentação e até 30 minutos para as arguições dos membros das bancas. Oi, Carol. Sim, tá aparecendo certinho? Tudo normal, tá? Tá. Então, espero que você respeite o tempo, de 20 a 30 minutos. Boa apresentação. Ok. Então, vamos começar, né? Essa pesquisa ela era baseada na política pública de conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, com um recorte dentro da avaliação da acessibilidade de pessoas com deficiência. Então, as políticas públicas, a gente vai ter um breve histórico de que foi as políticas públicas de habitação de interesse social, que vem desde a época da Era Vargas, e o histórico de acessibilidade, né? Entendendo quais são as entraves, a efetividade, institucionalidades e os efeitos dessas políticas e de como que elas estão inseridas hoje no meio urbano. Se elas são efetivas, se elas não são, como que elas funcionam hoje em dia. Para a habitação de interesse social, a gente teve uma breve análise do déficit habitacional dos territórios analisados, o programa Minha Casa Minha Vida, como ele se comportou e nos territórios também estudados, e a qualidade da acessibilidade que foi implantada nessas habitações, se teve ou não um projeto de acessibilidade com base no desenho universal. Os territórios analisados eram Araraquara e Jaboticabal, com conjuntos habitacionais distintos em Araraquara, com casas térreas, e em Jaboticabal, apartamentos. O histórico dos beneficiários, se eles permanecem ainda ou não nessas casas que foram cedidas, né? E como que o acesso à acessibilidade funciona, se ele funciona desde o começo da inscrição, desde o início do processo para a pessoa ser beneficiada com a casa ou não. Então, a gente tem as principais discussões, que a primeira é a influência organizacional do território e o efeito entrave que essa organização traz para os conjuntos, para os beneficiários, analisando a conformação urbana, a mobilidade urbana da cidade e as pessoas com deficiência, se isso já existe na cidade ou não. O segundo ponto seria como se dá a mobilidade de pessoas com deficiência na cidade consolidada, porque em Araraquara existe um distanciamento dos conjuntos habitacionais da malha urbana que já existe, então entender se essa mobilidade é existente lá ou não, e como que funciona essa localização, se a gente tem instrumentos institucionais perto ou não. E no primeiro ano do programa foi destinado, desde os primeiros anos do programa, foram destinados 3% das habitações para pessoas com deficiência ou pessoas idosas. Tinha essa distinção, podia ser para um ou para outro. A gente precisa entender se esses 3% ainda permanecem iguais, essa porcentagem, se ela aumentou, se ela diminuiu, como que ela está sendo desenvolvida hoje, como que ela está sendo distribuída. E as institucionalidades usadas na elaboração do projeto arquitetônico, se são usados mesmo os parâmetros e as normas, leis que são vigentes nas cidades, ou se são, ou como isso se comporta, se isso é avaliado realmente, se isso tem uma importância que deveria ter pelos municípios e pelas pessoas que aprovam os projetos nas cidades. Bom, os objetivos principais, então. O objetivo principal é avaliar a efetividade social e os entraves institucionais e organizacionais das gestões locais de Araraquara e de Jaboticabal, avaliando a política pública de habitação de interesse social, com recorte nos elementos de acessibilidade, principalmente com a análise do desenho universal, porque o desenho universal ele vai inserir a mobilidade reduzida junto com as pessoas com deficiência, que a gente vai ver mais para frente em alguns slides aqui.
A gente tem um recorte analítico de 2009 a 2016, que foram os anos que o programa teve mais forte nos 2 territórios, e aonde a gente consegue ter um campo de estudo maior. Então, pesquisando a institucionalidade do programa Minha Casa Minha Vida e as políticas institucionais de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida nessas habitações. Uma classificação no atendimento da mobilidade e da acessibilidade, entendendo se esse atendimento, se ele atende mesmo a necessidade das pessoas, né, as dificuldades que são encontradas, as barreiras que elas encontram no dia a dia no uso das habitações e da cidade. A gente vai também fazer um parâmetro do real, legal e ideal, que seriam real, o que é produzido realmente nas cidades, né, a partir das produções, das normas e das leis. O legal, o que está instituído em leis, normas, regras, e pelo desenho universal, e o que seria ideal a ser construído. Seria mesmo, seria ideal ser produzido a partir dos parâmetros do desenho universal. E depois uma avaliação projetual para poder entender se esse real, legal e ideal, como que eles estão conversando, se tem um diálogo, se tem gatilhos que possam uni-los. Então, aqui a gente tem um histórico breve da política pública de habitação social, que começou lá no BNH, na década de 1940, passando para o governo do Eurico Gaspar Dutra, com a fundação da Casa Popular, depois uma industrialização dessas habitações, que foi um processo mais mecânico, que não tinha uma preocupação com o usuário, depois o sistema financeiro de habitação, em 1964, pelo Castelo Branco. Na década de 80, a extinção do BNH e a criação do plano diretor. E na década de 90, já a criação do plano de ação imediata para habitações, plano de ação imediata para habitação, já pelo governo do Fernando Collor de Mello. Em 1995, já começa com as políticas que fazem o uso do FGTS, né, com a Política Nacional da Habitação, em 1966, e incluindo já o projeto Pro Moradia, que foi lançado com foco em habitações que eram feitas em áreas degradadas da cidade. Em 2000, já no governo Lula, tinha ainda esse projeto Moradia, que foi efetivado em 2000, e a partir de 2001 foi feita a efetivação da criação do Estatuto da Cidade. Que o Estatuto da Cidade ele vai gerir várias institucionalidades importantes para o desenvolvimento da habitação social. Em 2004, o Ministério das Cidades entra com a Política Nacional da Habitação, PNH. Em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento, que fazia uso do FGTS, com parceria com a Caixa Econômica Federal, Programa Pro Moradia, Programa de Infraestrutura e Serviços de Reforma Agrária, e vários outros programas que eram voltados para a habitação social com subsídio. Em 2009, a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, que buscava combater principalmente as deficiências que os outros programas vinham trazendo consigo, né? E tentando erradicar o déficit habitacional. Bom, em 2000, o Programa Minha Casa Minha Vida, ele teve 3 fases. A primeira e a segunda fase foi de 2009 a 2011, entre o governo Lula e o governo Dilma, e é dividido em 3 faixas, né? A primeira faixa, que é a faixa que a gente vai estudar, ela era até R$ 1.600, e na terceira fase, em 2016, só pelo governo da Dilma, essa faixa ela já se estende a R$ 1.800 e é acrescida mais uma faixa. Então, a faixa a faixa 1,5, que ela foi instituída entre a faixa 1 e a faixa 2, que atendia pessoas com a renda de até de R$ 2.600. Aqui a gente tem algumas modalidades do programa, que é o Fundo de Arrendamento Social, que ele busca ele tinha um orçamento geral da União para poder ajudar essas casas a serem construídas com uma parceria público e privado. Depois a gente tem o Entidades, que ele é voltado para entidades sem fins lucrativos. O OPR, quer dizer, Oferta Pública de Recursos, que ele era voltado para municípios com até 50 mil habitantes. E o Rural, que era destinado para habitações em áreas rurais
com déficits de habitação. E entrando agora na política de acessibilidade, em 1970, na década de 70, foram as primeiras discussões que teve sobre o tema, começando em 1975 e até 1977 com um conselho conversando já sobre as habitações residenciais. Na década de 80, começou as primeiras discussões no Brasil, levou um tempo, uns 5 anos, para a gente conseguir entrar nessa discussão também, tendo respaldo já da ONU, com a eliminação de barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência. As primeiras leis foram instauradas nesse período. Ainda na década de 80, teve a criação da NBR 9050, que ela é de acessibilidade à edificação, mobiliários e espaços de equipamentos urbanos. E a última revisão dela foi em 2015, está em revisão atualmente, mas ainda não saiu nenhuma revisão atualizada, a última que nós temos é 2015. E o Manual Europeu de Acessibilidade, que já contava com algumas diretrizes para o desenho universal. Eu estou falando muito rápido? Está dando para entender? Então, tá. Eu não sei se é só para mim, mas está travando um pouquinho a fala. Pode ser que seja só para mim. Acho que é o caso, professora. Aqui dá tranquilo. Então tá. Também. Qualquer dúvida, a senhora pode perguntar, tá? Isso. Tá ok, obrigada. Bom, seguindo aqui, em 1995, já na década de 90, começou os simpósios, as discussões, as pesquisas mais voltadas para a acessibilidade e entender as necessidades das pessoas com deficiência. No ano de 2000, já começam a ser instruídas as leis no Brasil, voltadas para a acessibilidade e mobilidade, priorizando o atendimento dessas pessoas, colocando como prioridade o atendimento e cedendo cotas para essas pessoas. Em 2003, o desenho universal ganha mais força com a versão atualizada do CIA. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E o regulamento da Lei 10.048 e a Lei 10.098, que foi o decreto as normas que foram mais efetivas a fim de instruir mesmo, instaurar mesmo o desenho universal como recurso e parâmetros para o desenvolvimento arquitetônico. Bom, em 2007, 2000 e 2009, teve a primeira convenção nacional e o decreto instruído foi o 6.949, que ressaltava uma necessidade inclusiva da sociedade, que valorizava a diferença e essa igualdade, a igualdade da pessoa com deficiência começava a ser aceita e inserida mais a fundo na sociedade. Opa, passei demais. Já em 2015, entrou a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e em 2015 também a atualização da norma de acessibilidade 9050. Bom, aqui a gente tem um parâmetro, um comparativo básico do que é pessoa com deficiência e do que é pessoa com mobilidade reduzida. A pessoa com deficiência é a pessoa que já nasce com algum tipo de limitação, ou física, mental, intelectual, sensorial, alguém que já tenha pode-se dizer, uma doença degenerativa ou não, que já nasce com essa dependência de usos diferenciados, né? E pessoa com mobilidade reduzida pode ser qualquer pessoa que esteja sofrendo por uma dificuldade de movimentação, de locomoção, que pode ser temporária ou permanente, mas que isso venha sido ocasionado há pouco tempo na vida, né? Não que a pessoa já tenha nascido com essas dificuldades. E aí entra para a nossa questão do nosso estudo, a habitação adaptada ou a habitação com desenho universal. A habitação adaptada, ela é voltada apenas para um tipo de usuário, apenas para o usuário final. Ela não consegue inserir mais de um tipo de dificuldade, ou ela não consegue se moldar, né? Se ela é feita pensada para um idoso, apenas o idoso consegue usar. A pessoa com deficiência física conseguiria usar também, mas não vai suprir todas as necessidades dele. Já o desenho universal, ele vai suprir as necessidades de todas as pessoas, sem distinção, tendo ou não alguma dificuldade. E aqui o decreto da Lei Federal 5.296 de 2004 fala que a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender os princípios do desenho universal, que com o desenho universal a gente consegue atender as habitações que seriam adaptadas, consegue atender
casos de pessoas que, por algum motivo, têm uma mobilidade reduzida. Então, ela não tem uma distinção. É um desenho realmente universal, porque atende todas as pessoas em qualquer tempo da vida. Bom, aqui já entra algumas legislações que incluem o desenho universal e a habitação, a política dos dois. Em 2001, era estabelecido que 7% dos imóveis construídos deveriam ser destinados para pessoas com deficiência. Não falava nada sobre a mobilidade reduzida ou idosos, era apenas pessoas com deficiência. Já em 2004, o Estatuto do Idoso entra pedindo que sejam pelo menos 3% destinados a eles, e aí a destinação completa passa a ser 3%. Ela diminui para atender uma porcentagem, né? Ao invés dela aumentar e incluir as pessoas idosas, pessoas com deficiência, ela apenas institui que 3% vai ser destinado para ambos os casos. E já ainda em 2004, a Lei 5.296 fala que a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos deve atender os princípios do desenho universal, como eu já disse. Então, a destinação vai depender da... Como que eu posso falar? Vai depender de quem estiver precisando, né? Então, se tiver idoso, tiver deficiente, vão ser atendidos os dois, mas dentro da porcentagem que foi destinada. Bom, aqui a gente começa alguns parâmetros do desenho universal, que o primeiro é a equidade, que tenta promover uma igualdade, um uso igual para todos os ambientes, para todas as pessoas, sem segregar ou excluir algum usuário. Depois, uma flexibilização, para a gente poder atender, mesmo quando a casa não é ocupada por pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida, se ela precisar passar por alguma adaptação, ela conseguir ser moldada. Depois, uma percepção, o intuitivo, né? Fazer o uso de placas intuitivas, caminhos intuitivos, para que pessoas com deficiência mental ou pessoas com dificuldade de raciocínio consigam usar os espaços sem que tenham muitas dificuldades. Uma economia de energia, né, para que a pessoa consiga acessar fácil essa habitação, consiga ter um caminho fácil a ser percorrido sem se desgastar tanto. O terceiro é o perceptível e a informação, ter informações claras para esses usuários, para qualquer tipo de usuário, tornando mais simples o acesso mesmo à informação, a clareza nessa informação, para que o espaço seja adequado para qualquer tipo de pessoa, inclusive pessoas com baixa visão, por exemplo, cognição diferente, não ter dificuldade de cognição. Tolerância ao erro, né, considerar uma segurança, usar equipamentos que promovam a segurança, como corrimão, faixa antiderrapante nas escadarias, para que não ocorra acidentes, né? A tolerância ao erro é mais um preventivo a acidentes. Carol, já foram 20 minutos, mais 10 somente, tá? Ixi, tá. E o dimensionamento abrangente, né? Que seria o dimensionamento das habitações. Bom, dos territórios a gente vai estudar Araraquara e Jaboticabal, como eu disse, aqui a gente tem a densidade demográfica diferentes, número de pessoas com deficiência, o conjunto de implantações, áreas consolidadas e áreas periféricas, e quantidade de habitações e famílias atendidas. Aqui são os tipos de deficiência, eu vou passar porque não vai dar tempo. Araraquara e Jaboticabal Araraquara teve um número bem maçante de habitações de casas térreas, em áreas não consolidadas, conjuntos horizontais, e Jaboticabal apenas conjuntos verticais, mas decorrente da norma de implantação do Minha Casa Minha Vida na cidade. Aqui é o mapa de Araraquara. A gente tem o mapa aqui com o recorte do Laura Molina, que é o conjunto estudado. Ele é conjunto de são 3 conjuntos inclusos que formou o Laura Molina, que ele é também posicionado na área periférica, né, constituído apenas por residências, que não dá para a gente distinguir qual loteamento, qual casa faz parte de qual loteamento. A gente perde essa percepção por conta de como foi planejado o território. Jaboticabal já conta com 3, que é o Residencial Aroeiras, o Vida Nova 1 e 2 e o Hugo Vitale.
Bom, em Jaboticabal a gente estudou 2, que foi o condomínio Aroeiras. Aqui a gente percebe que não teve uma preocupação com desenho universal, nem com acessibilidade. Tem a destinação desses apartamentos, né, no solo, mas não tem uma preocupação real com o dimensionamento, com esses itens que eu disse agora sobre a acessibilidade e desenho universal. As habitações não possuem nenhum equipamento realmente voltado para acessibilidade, que promovam a acessibilidade, apenas nos banheiros são usados alguns barra de apoio, apenas não tem o uso do banco. Nas áreas externas não tem nenhum cuidado com iluminação, posicionamento, placas, rampas de acesso, manutenção. As pessoas com deficiência não conseguem acessar todos os lugares, apenas o térreo, porque para poder subir os pavimentos superiores são apenas escadas, não tem algum outro tipo de acesso. E aqui nas habitações, eu fiz um comparativo rápido aqui sobre a área de giro, e de 5 ambientes que a casa tem, apenas 3 não são acessíveis. Não tem área de giro, não tem como a pessoa se locomover na residência, não tem como ela fazer o giro completo da cadeira de rodas. A falta de manutenção também, por parte tanto do beneficiário quanto da prefeitura ou de algum órgão que possa ser responsável por isso, fica complicado, assim, porque, como aí na entrada da casa, já perdeu a soleira da casa, nessa casa teve alguns outros problemas de manutenção. Então, os espaços acabam se misturando, lavanderia com cozinha, sem espaços para poder ter área de varal. Fica bem perdido o espaço e até a localização, assim, para quem tem algum tipo de deficiência mental, fica até mais confuso. Na cozinha não tem espaço para ter o uso efetivo mesmo, né? Não tem espaço para abertura de armário, geladeira, fogão, portas e afins. E nesse caso aqui em especial, esse banheiro já estava até sem a pia, porque a pessoa que tinha deficiência que morava nessa casa, ele foi se apoiar para poder se locomover e acabou quebrando a barra e a pia. Então, causando aí até um acidente que poderia ter agravado a situação dele. E no quarto não tem como nem a cadeira se movimentar, né? Ela não consegue nem fazer a entrada. Nesse caso, o morador, ele se arrastava mesmo, ele descia da cadeira e ia se arrastando até a cama, quando ele precisava fazer o uso do quarto. E também aqui em Jaboticabal foi feito o Vida Nova 1 e 2, entregue em 2013. É um conjunto bem maior, com um cuidado muito maior que o conjunto Laroeiras. Ele já tem uma destinação de 16 casas, sendo 8 para pessoas com deficiência e 8 para pessoas idosas. Ele tem um cuidado na organização, uso de piso tátil por todo o condomínio, o desenho usado, o parâmetro usado para poder fazer a planta mesmo, foi usado o desenho universal, tanto que na planta a gente consegue observar que está pavimento térreo universal, não só destinado para pessoas com deficiência, né? Todas as habitações foram feitas dentro desse parâmetro, então as pessoas poderiam morar em qualquer apartamento que seriam atendidas. Um cuidado também maior na projeção da cozinha e do banheiro. No banheiro já contendo todos os itens necessários para acessibilidade, incluindo banco, barras de apoio, toda a área de transferência, todo o que seria destinado realmente para a produção de banheiros. Em Araraquara, o Laura Molina, com recorte nesse trecho, focando apenas no Laura Molina mesmo, Romilda Taparelli. E a gente percebe que já tem uma distinção bem diferente de Jaboticabal, porque são casas térreas, são casas segmentadas, reprodução em massa de um mesmo projeto de 41 metros quadrados, com uma padronização muito forte, com falta de identidade do usuário. A percepção e a intuição fica complicado porque você não tem pontos de referência por se tratar de ambientes muito igualitários e não é possível a flexibilização, né? Porque a planta da casa não permite que você faça uma ampliação ou uma reforma. No Laura Molina a gente precisou mais da parte de mobilidade por conta agora da pandemia, que a gente teve alguns entraves, não conseguimos pesquisar mesmo as habitações, então eu foquei um pouco mais na mobilidade. E aqui já começa a aparecer algumas coisas diferentes do que seria comum em Jaboticabal, por exemplo, que seria já os comércios locais, né? Implantação de brechó, implantação de salão de cabelo,
A gente tinha mais alguns outros comércios lá de sucata, a implantação de áreas institucionais apenas em 2019, 7 anos depois que o bairro foi lançado. E também é muito, muito visível o abandono de algumas casas, que eu não sei se essas casas eram para pessoas com deficiência que não conseguem fazer o uso, ou se foram pessoas que conseguiram, se voltaram novamente para dentro da cidade, porque fica muito distante, né, da área consolidada de Araraquara, e também quando possível, uma reforma muito grande que descaracteriza a casa, né? A gente não consegue mais identificar que seriam casas feitas por Laura Molina. Decorrente dessas reformas, a gente tem muito entulho, muita acomodação de material, atrapalhando a passagem ali da pessoa na calçada, né? Mato alto, não tem uma manutenção externa. Quando a pessoa não consegue erguer um muro, ela fica com a casa completamente aberta, tendo problemas de segurança, de privacidade, lavanderia aberta e exposta, né? Perdendo aqui completamente a segurança, principalmente, e a privacidade. E também, em áreas mais ociosas desse espaço, a gente tem áreas de descarte de lixo não apropriadas, né? Mato alto, em áreas que poderiam ser utilizadas como recurso para lazer, esporte, uso mesmo da comunidade que está vivendo ali. E desse ponto a gente consegue já ver uma construção de um novo bairro com as mesmas características, sem mudar nada, sem ter distinção de casa, sem ter, como eu falo, um dimensionamento correto para pessoas com deficiência, não tem uma preocupação, está cada vez mais afastada da cidade, cada vez mais longínquo. E aqui é um projeto de idealização, o que seria ideal para a gente se projetar, usando poucas coisas, um diferencial muito baixo, que seria um projeto de ampliação, que vai ampliar apenas 27% da área habitacional, mas que com essa pequena ampliação já conseguir fazer o acesso em todos os cômodos, a casa ser mais flexível, mais usada para essas pessoas, com base também já no desenho universal, né? Conseguir atender todos os parâmetros necessários. E aqui é a bibliografia utilizada. Obrigado, Carol. 28 minutos, tá? Tá. Você pode, acho que você pode retirar a apresentação. Como vai ficar gravada, você tem a possibilidade de anotar, né, e depois requerer a gravação da apresentação e da arguição. Então, vamos iniciar as arguições. Gostaria de novamente agradecer a professora Lucileia e a professora Alessandra pelo aceite do convite. E vamos iniciar com a professora Lucileia, como de praxe, né? Professora visitante de fora. Hoje estamos todos integrados, mas mantém-se o praxe, professora. Então, você tem 30 minutos. Agradeço novamente muito. E obrigado. Eu gostaria que a Carol aí anotasse, por favor. Fique à vontade, professora. Certo. Bom, vocês me ouvem bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Se de repente ficar lento ou com alguns problemas, eu vou desligar minha câmera, porque às vezes é a câmera que é um probleminha, tá? Bom, então, muito boa tarde, agradeço imensamente o convite, é um prazer revê-los, rever a Alessandra, né? Obrigada, Maria Caroline, pelo convite, ao professor Luiz Manuel, e a Ivani, que está escondidinha aqui, mas que eu conheço a Ivani, né? Eu frequentava bastante a Uniara, com trabalhos com a professora Helena, então é um prazer fazer parte desse momento, viu? Então, muito obrigada novamente. O bom da tecnologia é isso, né? Que a gente pode permitir alguns encontros, ainda que virtuais, né? Bom, Maria Caroline, eu gostaria de iniciar a arguição da seguinte maneira. Meus parabéns pelo trabalho. Acho que é um trabalho extremamente pertinente, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um dos carros-chefes, né, dos programas habitacionais no Brasil. Então, fazer um recorte crítico em relação a ele
eu acho que é fundamental. Então, meus parabéns pela escolha do seu objeto de estudo, né, que eu acho que tem uma aplicação muito interessante. E mais do que isso, assim, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, ele precisa ser repensado, né? Porque a questão da acessibilidade é um dos problemas, existem outros, né, atrelados ao programa. Então, você inaugura um campo, né, bastante interessante aí dos estudos de avaliação, né, relacionados especificamente ao programa Minha Casa Minha Vida. Ainda me ouvem? Tá tudo bem? Fica tranquila, professora. Qualquer probleminha eu te aviso, tá bom? Tá bom. Maria Carolina, bom, o que eu sugiro, feitas essas considerações iniciais, é você fazer uma revisão especialmente das citações diretas e indiretas, tá? Coisas pequenas, pontos fora do lugar, vírgulas, citações não colocadas corretamente. Então, eu sugiro que você faça esse trabalho de revisão. E aí, entrando numa parte mais crítica, eu vou começar pelo seu título, tá? Você está dizendo que o seu título é Avaliação da Acessibilidade de Pessoas com Deficiência nos Conjuntos Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. Um recorte a partir de territórios diferenciados. Mas aí, eu fiquei pensando aqui nos meus nomes. A noção de território, por si só, ela tem vários conceitos na geografia política, sobretudo, na ciência política, no urbano, né, que são áreas que conversam, mas que têm as suas conceituações muito definidas. E quando você coloca territórios diferenciados, e aí você analisa Araraquara e Jabuticabal, pensando pelo viés da... tá, vou fechar. Pronto. Pensando sou eu que eu tenho que manter para escutar melhor. Fica à vontade. Se a Alessandra puder fechar um pouquinho, tá bom? Só deixa a Carol, cara. Tudo bem. Então, quando, Carol, você fala que são territórios diferenciados, eu fiquei me perguntando se isso é uma assertiva verdadeira. Por quê? Porque Araraquara e Jabuticabal, elas podem ter diferenças em relação à densidade populacional, algumas oscilações, né, em relação à maneira como as políticas públicas são tratadas nas duas cidades, mas eu acho que elas não são territórios diferenciados. Tá? Por quê? Porque a dimensão de território é algo circunscrito a uma fronteira e que, por si só, tem as suas diferenças também circunscritas pelo modo de produção, pela ocupação, né? Então, assim, eu tenho uma ideia de que territórios diferenciados, no seu caso, seria você pegar regiões com assimetrias regionais bem fortes. Por exemplo, você pegar uma cidade, um município do Sudeste e um do Nordeste. Aí você respalda na argumentação dos territórios diferenciados. Mas você pegar duas cidades próximas, né, que são Araraquara e Jabuticabal, com características de municípios com alto IDH, né, numa região central do estado de São Paulo, que é considerado um estado muito rico, o mais rico da federação, né? Eu acho que não seria a questão. Tá? Você pode continuar com as duas cidades? Pode, mas eu sugiro uma mudança drástica no seu título, tá? Porque não são territórios diferenciados. Além disso, eu acho que você usa a palavra território, mas não conceitua. E aí tem muitos trabalhos, tá? Que você fala lá do Milton Santos em algum momento, né? Mas tem uma leitura muito atualizada, principalmente de uma corrente francesa, sobre o que é território. Inclusive, tem alguns autores que eles falam que o território nem existe, que ele é uma abstração, né? Que ele é uma abstração mental para a gente poder localizar,
né, partes que não conversam dentro de um país. Tá? Então, seria você ampliar o seu debate sobre o que é o território, tá certo? Bom, indo mais à frente, você usa a palavra que você diz, é um projeto de pesquisa entregue, tal. Eu não sei também se é esse o padrão, né, que a Uniara utiliza, mas eu estou convencida de que esse não é um projeto de pesquisa, que esse já é um relatório de qualificação. Então, só verificar essa palavrinha, tá bom? Partindo para o sumário, você coloca justificativa, depois separado de objetivo, metodologia e tudo mais. E você numera, né? 1, 2, 3. Eu acho que tudo isso, na verdade, faz parte do seu capítulo teórico, né? Faz parte do desenho da sua dissertação. Então, eu sugiro que você coloque isso tudo como apenas um item 1. Tá? Sem diferenciar, porque quando você faz a diferenciação, parece que são coisas diferentes. E, na verdade, você está falando do seu desenho metodológico, né? Do seu arcabouço teórico-metodológico. Então, eu sugiro que você faça um item só e divida em 1.1, 1.2, tá? Mas sem colocar 1, 2 e 3. Bom, entrando no texto, quando você inicia falando dos eixos de integração, né? E da própria PNDR, eu achei que quando você iniciou com esses dois elementos, que você estava falando do desenvolvimento regional, ou que você inseriria a temática do desenvolvimento regional, tá? Eu trabalho com a PNDR porque eu estou numa consultoria do IPEA atualmente, tem exatamente a PNDR, né? Então, a gente está na redefinição da nova PNDR, inclusive a equipe que eu trabalho do Ministério do Desenvolvimento Regional, ela pensa em como fazer as divisões territoriais da PNDR de modo que a política não seja desigual, tá? Então, quando você coloca esses dois elementos, os eixos e a PNDR, eu achei que você fosse trabalhar com uma temática do desenvolvimento regional. Mas isso se dilui, e aí você entra com a temática do Minha Casa Minha Vida. Talvez fosse o caso de você retirar esses dois parágrafos, tá? Porque eles não, de fato, eles não conversam com o seu tema do Minha Casa Minha Vida. Outra questão é que eu não fiquei convencida do porquê você utiliza Araraquara e Jabuticabal. Por que essas cidades? Tá? Há contrastes suficientes nessas cidades para você utilizá-las? Porque, assim, em política comparada, e você faz um estudo de política pública, nós temos dois elementos. Toda política comparada tem elementos que são comuns e tem elementos que são diferentes. Tá? Então, quando você se envolve no estudo comparado, você tem que justificar escolhas. Né? Por que você utiliza Araraquara e Jabuticabal? Tá? O que tem nessas cidades que justifica um estudo aprofundado, uma dissertação de mestrado sobre elas? Tá? Indo mais à frente no seu texto, você diz na página 19 várias perguntas de pesquisa. Eu acho que você escreve umas 4 ou 5. Eu sugiro você condensar essas perguntas em apenas uma. Tá? Porque pensando metodologicamente, o seu objeto, ele deve ter uma pergunta de pesquisa, no máximo 2, tá? Mas tantas perguntas assim, eu acho que elas confundem o leitor. Eu mesma fiquei confusa de qual é a sua pergunta de pesquisa, porque você apresenta várias, tá? Você também diz no seu objetivo o seguinte, abre aspas, o objetivo principal deste trabalho é avaliar a efetividade social e os entraves institucionais e organizacionais das gestões locais das políticas públicas de habitação de interesse social, com recorte analítico central em elementos de acessibilidade para pessoas com reduzida mobilidade. Porém, o que você entrega na discussão do seu trabalho lá embaixo é uma outra coisa,
né, que não responde a esse objetivo principal do seu trabalho. Claro que ainda é um relatório, ainda está na fase de ajustes, tá? Mas eu acho que você precisa costurar melhor o objetivo que você apresenta com os resultados preliminares, tá? Na metodologia, você não deixa claro na metodologia como você fará as entrevistas. Você disse que teve um problema com a pandemia, né? E todos estamos tendo. Inclusive, todos os meus orientandos estão ficando malucos, que eles precisam acertar os projetos agora, porque, de fato, fazer campo é uma loucura, né? Mas, no entanto, você deixa os questionários ao final no apêndice. Então, eu fiquei confusa como que você pretende tratar essa relação com o campo, tá? E, além disso, você coloca na metodologia algumas características dos municípios e tudo mais, mas que eu acho que o lugar desse texto não seria na metodologia. A metodologia é uma coisa mais crua, né, mais objetiva, e o que eu te aconselho a fazer na metodologia, e que eu acho muito interessante, é um quadro, tá? Um quadro mesmo, dizendo, meu objetivo é esse, meu objetivo secundário é esse, a minha justificativa é essa, eu vou fazer isso, sabe? Deixar um quadro para o leitor. Isso fica muito bom para quem está olhando o seu trabalho, né? Bom, na revisão bibliográfica, você se preocupa bastante em falar das políticas públicas, né? De todas as fases do ciclo, formulação, implementação e avaliação. Só que falta linkar, de novo, os seus resultados finais com essa revisão bibliográfica. Porque me parece que você não está estudando formulação, não está implementação, você está avaliando uma política pública. Então, talvez você utilizar uma bibliografia de avaliação seria um pouco mais coerente com o seu trabalho, tá? E mais do que isso, você cita em dado momento ali num gráfico, mas você não adentra o fato das agendas de políticas públicas, tá? E aí, assim, fica muito claro no seu trabalho que vários períodos de políticos brasileiros tiveram agendas para esse tipo de política pública, tá? Então, se você está falando de agenda, ou seja, existe uma agenda porque tem uma legislação para isso. Não é uma questão dos governos trabalharem com algo que não existe. Não, tem até legislação. Então, a agenda está aberta para as políticas desse tipo. Só que você precisa, então, usar um autor muito importante, que é o Kingdom, né? O Kingdom, ele vai tratar objetivamente com a questão das agendas políticas, né? Porque o Kingdom vai dizer, eu tenho um fluxo de problemas, eu tenho um fluxo de soluções, eu tenho um fluxo político. Quando esses fluxos confluem, né, eu tenho a chamada janela de oportunidade. No seu caso, lendo o seu trabalho, eu fiquei muito convencida de que a janela de oportunidade ela está aberta. Tem problemas, né, como você mesmo aponta. Então, é essencial que você trabalhe com uma bibliografia de agenda de políticas públicas, tá? Em determinado momento, você faz uma volta no texto a Rousseau. Eu tiraria isso, tá? Porque você está trabalhando com uma bibliografia contemporânea. Voltar aos clássicos, eu acho uma volta desnecessária, tá certo? Então, escolhas teóricas são muito importantes. Então, eu focaria mais contemporâneos das políticas públicas. Essa volta a Rousseau, eu não fiquei convencida de que era uma escolha interessante para o seu trabalho. Também, quando você vai fazer a sua argumentação, você usa o Bonavides, né? O Bonavides, ele é um classicão do direito, né? Ele se aventurou a falar de ciência política porque ele deu sempre teoria geral do Estado, que é uma das disciplinas que a gente usa nos cursos de direito. Mas, para as políticas públicas, o Bonavides não é um bom nome, tá? Ele tem a sua contribuição na área do direito, isso é perceptível, mas tem outros autores da área de políticas públicas que fazem essa
essa costura teórica mais profunda. E aí você usa também, em determinada parte do texto, os checks and balances, né? Os checks and balances, ele é uma dimensão e ele é uma prerrogativa de sistemas federativos. E eu também não fiquei muito convencida de que é legal você manter isso, porque você não está trabalhando com uma dimensão federativa, né? Você está trabalhando com a noção de territórios, inclusive territórios que não são diferenciados, né? Então, usar checks and balances, eu não faria isso, tá bom? Aí você diz também, e eu fiquei muito confusa, quantos minutos eu tenho ainda? Alguém sabe me dizer? 14 minutos, professora. Ah, tá bom. Fica à vontade. Tá certo. Você também diz na página 35 o seguinte: esse entendimento sobre o papel do Estado perante a sociedade salienta o Estado como um tutor paternalista, que possui grandes demandas vindos de reivindicações sociais para preencher setores institucionais, sociais e organizacionais. Desse modo, a partir da proteção da sociedade, o Estado gera métodos para mostrar o seu poder. A democracia e suas linearidades, como direito ao voto, a proteção da propriedade, dentre outros, geram a relação do contrato social entre a instituição Estado e a sociedade, que, por sua vez, se molda em benefícios em prol da coletividade e do bem comum. Bom, aqui eu compreendi que você faz uma crítica do papel do Estado, né? Inclusive, você usa o Estado como um tutor paternalista. Eu tenho as minhas dúvidas, sabe por quê, Maria? Porque em políticas públicas não tem como você planejar ou visualizar um rol de políticas públicas que não passe pela regulação do Estado. Não dá para a gente imaginar que o setor privado vá conduzir ele sozinho o processo de políticas públicas. Não conduz, né? Então, a própria noção de welfare state, ele prevê uma interferência do Estado nas áreas sociais, né? E se a gente não imaginar que é o Estado que faz isso, seria um outro ente, um outro autor. Seria iniciativa privada? Eu estou convencida de que não, tá? Então, eu sugiro você repensar essa noção do Estado, tá? Inclusive, a crítica maior do programa Minha Casa Minha Vida é exatamente a questão contributiva. Porque se a gente for pegar a questão da habitação como um direito fundamental, ela nem deveria ser contributiva. As pessoas deveriam ter essa política pública sem pagar por ela, tá certo? Então, essa noção do Estado como um tutor paternalista, eu acho que não cabe para os estudos de políticas públicas. Pode caber numa dimensão, por exemplo, mais liberal, de uma crítica mais liberal da atuação do Estado, mas sobre políticas públicas, não. Tá? Você vai também dizer depois, na página 37, a questão de participantes visíveis e invisíveis. Só que você usa isso como sendo parte da formulação. E, na verdade, a questão de participantes visíveis e invisíveis, ela é da fase da implementação. Inclusive, quem trabalha muito com isso é a Gabriela Lota, né? Que ela trabalha com fases da burocracia. Então, ela trabalha com altos escalões, médios escalões e a chamada burocracia de nível de rua. Tá? Então, essa parte do seu trabalho, quando você usa participantes visíveis e invisíveis, realocar ela quando você fala da implementação, tá bom? Inclusive, retomando a questão da agenda, né, para você ver como já entrou de fato na agenda, que você tem o decreto federal número 5.296/04, no artigo 10º, que determina a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal. Quer dizer, isso aqui já é a definição da sua agenda. A sua política já está definida na agenda. Tá? Então, falar da agenda é fundamental.
Outra coisa, quando você utiliza a questão de vários governos que trabalharam com a questão habitacional, você está utilizando indiretamente um autor chamado Lindblom, né? O Lindblom, ele é um autor das políticas públicas e que ele vai dizer o seguinte: nenhuma política pública nasce de maneira mágica, mas ela é a remodelação do passado, tá? Então, todos os acontecimentos, essa linha temporal que você traça, ela é muito importante para, de fato, respaldar a sua argumentação de que a agenda não é atual, essa agenda ela é muito antiga, e ela é uma agenda, sobretudo, constitucional. Ela não é uma agenda de governo, mas ela é uma agenda de Estado, ela é uma política de Estado. Todos os governos prestam atenção nas políticas habitacionais, tá? Outro ênfase que eu acho fundamental é o recorte da Constituição de 88, né? Porque ela é um ponto de partida fundamental para as políticas de habitação, né? E aí você vai dizer, em 98, se torna obrigatório pela Constituição Federal a elaboração do plano diretor para os municípios com mais de 20 mil habitantes, caracterizado como uma ferramenta básica da política de desenvolvimento e expansão urbana. As dificuldades urbanas enfrentadas pelo déficit habitacional passam a ser regrado pela Constituição. Outra questão que eu enfatizo é você fazer uma crítica aos planos diretores, tá? Porque quando eles existem, eles não dizem nada, ou eles são muito amplos, ou eles não... ou a população nem sabe que eles existem, ou até os gestores nem sabem que os programas existem onde estão, né? Então, cabe uma crítica também aos planos diretores, porque eles são ferramentas, mas ferramentas tortuosas dentro do nosso país, tá? Como sugestão, eu sugiro para você que todas as ilustrações, né, foto, tudo que você faz durante o trabalho, seja colocado como apêndice e não no meio do texto, tá? Para não poluir muito o seu texto. Eu também sugiro que você faça uma identificação, né, no final do relatório, ou que você tenha isso muito claro, né, sobre quais são os próximos passos da sua pesquisa. Eu fiquei interessada em saber, por exemplo, qual é o seu cronograma, quanto tempo você ainda tem, o que fazer, quantos capítulos você ainda vai escrever. Então, essa antecipação, eu fiquei curiosa em saber e que ela não consta no seu relatório que você apresenta aqui, tá bom? Enfim, é um pouco isso, não sei se eu extrapolei meu tempo, mas essas são as considerações mais gerais, tá certo? Agradeço novamente o convite. Nós que agradecemos, professora, acho que foi 23 minutos. Eu só gostaria de salientar algumas coisas importantes já, usando a minha fala. Eu acho que a questão do título tem toda a pertinência. Nós trabalhamos com a ideia no início de territórios diferenciados, no sentido de um recorte aleatório, mas que teria que ser justificável depois, na ideia das gestões diferenciadas, né, das políticas públicas. Eu acho que a gente não conseguiu fazer isso, então acho que a gente vai ter que fazer isso, mostrar que é uma comparação de gestão e o efeito dessa gestão nas políticas públicas. O objetivo tem totalmente razão, porque a pandemia mudou totalmente o rumo disso, a gente precisa verificar como que a gente vai... acho que a Carol colocou um bom caminho, a gente tem que modificar, colocar como aderente, né, o título como um caminho a ser percorrido. A revisão bibliográfica, eu acho que tem um pouco mérito da revisão bibliográfica dela, bastante mérito, mas com essas sugestões acho que fica mais coerente mesmo. Mas isso é fácil porque ela foi colocando ciclo de políticas públicas, as etapas, os autores, mas isso que eu acho que ela teve bastante mérito nessa questão, mas a gente vai acertar conforme as sugestões também. E eu acho que o principal a partir de agora, né, é a questão do tempo dela e o caminho que nós vamos seguir. Mas isso a gente discute conjuntamente depois que ela
no final da apresentação da Alessandra, para a gente já acertar depois no nosso parecer. Pode ser assim? Sim, Tá sim, ok. estou convencida. Obrigada. Tá ok. Mas nós tivemos bastante dificuldade mesmo. Não somente principalmente com a pandemia, mas com a questão de informações, com dados, com acessos, certo? E isso foi um entrave bastante grande, mas a gente vai acertar agora. Alessandra, muito obrigado pelo aceite, tá? Você tem seus 30 minutos também. Novamente, eu agradeço. Só estou fechando a câmera para não ficar meio cruzada a sua voz. Obrigado, Alessandra. Pode manter aberto, Carol. Bom, boa tarde. Eu aproveito para agradecer ao convite, professor Luiz Manuel, agradecer a Maria Caroline e dizer que é sempre uma satisfação, Leia, reencontrá-la. O trabalho da Maria Caroline, ele traz uma série de elementos bastante interessantes para a gente pensar a política de habitação dentro de um recorte, que é um recorte pouco usual, que é a questão da acessibilidade, em particular, pensando um programa como é o programa Minha Casa Minha Vida, né? Falar depois da lei é sempre um privilégio, porque uma série de questões ela já adiantou para que a gente pudesse pensar em formas de tentar contribuir aí para o trabalho da Carol. Carol, porque eu vi seu trabalho em outros momentos também, né, naqueles momentos iniciais que você estava apresentando, então, antes de fazer alguns apontamentos críticos, eu gostaria de só colocar um aspecto, que é dizer que eu percebi um amadurecimento do seu trabalho no sentido teórico, você realmente fez uma apropriação da discussão sobre a questão da acessibilidade, então, o seu trabalho, ele ganhou maior densidade, né? Lembrar que você é uma pessoa que vem da área da arquitetura, então, os aspectos técnicos que você traz para que a gente possa pensar o desenho, enfim, para que você possa construir os indicadores, né, em relação a pensar essa questão da acessibilidade, é muito interessante e é bastante instigante, né, para a gente poder conhecer como que essa questão está posta. Então, queria parabenizar essa sua preocupação de como trabalhar o tema e de trazê-lo. Vou fazer uma observação em relação ao título também, acho que a questão do território a Leia colocou muito bem. Eu colocaria só o seguinte, ou você acrescenta no título, né, pessoas com mobilidade reduzida, ou você retira pessoas com deficiência. É uma sugestão. Por quê? Porque a avaliação da acessibilidade nos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida já traria um pouco essa dimensão. Se você quer sinalizar quem seria esse público-alvo, você está falando dos dois. Então, ou você sinaliza os dois no título, ou retira os dois. Pelo menos, acho que assim ficaria de uma forma mais clara, né? Você traz para a gente a questão do objetivo principal, e eu acho que quando você fala que é analisar, avaliar a efetividade social no recorte aí, que é o recorte da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, né? O que fica para mim, assim, o que eu comecei a pensar quando eu peguei esse texto e li esse seu objetivo inicial? O que caracterizaria, né, essa efetividade da política pública de habitação, pensando esse recorte para a população com deficiência ou com mobilidade reduzida? Eu pensei, compondo essa noção de efetividade social, o atendimento aos critérios de seleção do programa, né? Pensando que esses critérios de seleção, ainda que eles possam ficar na legislação, eles ainda possam estar nas normas de forma clara, como você mostrou para a gente num determinado momento sobre o Jabuticabal, isso não apareceu em relação a Araraquara. Um aspecto que eu achei bastante também complicado, que é pensar isso, implicaria nós entendermos quem são os atores que participam, né, da implementação desses critérios, que vão estar diante aí do processo seletivo e que posteriormente vão estar diante do processo de avaliação, né, desse programa. Então, o que começa a ficar evidente, para além dos apontamentos aí que foram feitos, é que essas dimensões
recolocam, digamos assim, né, a crítica, que é repensar, então, o recorte do objeto, tá? Quando você fala da efetividade, a questão de pensar como que se dá o atendimento quantitativo, né, dessa demanda de PCD, de PCMR, né, que é a mobilidade reduzida, eu acho que fica fácil e você consegue nos mostrar, você consegue comprovar como que esse atendimento quantitativo ele vai ocorrendo, né? Por outro lado... Você pode esperar só um minutinho para eu poder... Tá com barulho aqui, vou pedir para eles diminuírem o barulho que eu não tô conseguindo te ouvir direito. Perfeito. Só um minutinho. Tô gostando dos parâmetros, Alessandra, acho que você tá Que colocando. bom. Eu estava com dificuldade de elencá-los, tá? Uhum. Fica tranquilo em relação ao tempo aqui que... Que bom. O pior de tudo é que a gente começa, né? A gente se empolga e quando vê o tempo corre. Mas como a Carol deu uma paradinha, vamos esperar ela retornar. Acho que pode começar a retornar. Pode retomar? Só uma observação. Você está anotando os parâmetros, Carol? Eu tô gostando muito, tá? Só o microfone, tem que abrir. Tá, ok. Pode ser? Vocês me ouvem? Sim, Alessandra, sim. Sim. Bom, então quando pensa a questão do atendimento, né, quantitativo, esse atendimento ele fica mais evidente para a gente, porque vocês caracterizam muito bem, né, a questão do censo, a questão dos indicadores econômicos, né, dos indicadores pensando a questão da idade, enfim, e do censo também com um recorte já para a questão da deficiência. Então, o atendimento quantitativo no município, né, fica mais fácil, digamos assim, mais acessível, e você consegue desenvolver isso muito bem em relação a Jaboticabal, né? Em relação a Araraquara, como você disse que ainda está com problema de obter algumas informações, eu entendi que é em virtude disso, né? A dimensão qualitativa, ela já é um pouco mais complicada. E por que ela é complicada, né? Porque ela demandaria a gente ter um olhar diferenciado para a burocracia. E aí, eu faço coro com a Léa quando ela diz o seguinte: é necessário repensar um pouco da literatura e qualificar, né, o processo de implementação, pensando uma literatura que analisa a avaliação, né, também, e faz o quê? Faz um olhar diferenciado para a burocracia. Pensando essa burocracia dentro de uma perspectiva que é a burocracia mais direta, que a gente pode usar, inclusive, a literatura e falar que é o burocrata de nível de rua, né? Ou uma burocracia de médio escalão, né? Onde a gente vai pensar, de repente, nos gestores do programa de habitação junto à Caixa Econômica Federal. Enfim, eu acho que isso, para mim, eu estava esperando encontrar isso. Então, aí ficou uma lacuna, né? Eu entendo que faria parte desse processo para pensar a efetividade da política de habitação com esse recorte. Quando você fala do atendimento, né, à acessibilidade física, você também traz para a gente uma série de diretrizes na NBR 9050, que eu acho que elas são bastante significativas e elas conseguem dar parâmetros para pensar a efetividade, né? Então, pensar dentro dessa dimensão de efetividade, o atendimento à acessibilidade física interna dos imóveis e também do espaço, né, do conjunto habitacional, e, ao mesmo tempo, o atendimento à acessibilidade física externa, onde você trabalharia mais, pelo meu entendimento, o conceito aí de mobilidade, que você também não só pontua, né, conceitua ele bem, mas tem clareza do seu desenvolvimento. Então, veja, falar de efetividade social da política pública de habitação, com recorte para a população PCD e PCNR, traria minimamente essas dimensões que eu coloquei para você no meu entendimento, né?
Aí, o que acontece? Uma parte, digamos assim, desses dados, você obteria por meio das entrevistas. E como você mesmo colocou para a gente, as entrevistas, elas estão atualmente como um entrave na pesquisa. Então, é preciso repensar, né? Se não é possível entrevistar o público beneficiário em virtude das suas comorbidades, talvez seja os gestores um público a ser entrevistado e enfatizado. Eles já, no próprio desenvolvimento do trabalho, eu acho que eles já teriam que ter sido vistos, né, para serem entrevistados também, já que você está pensando nessa efetividade e essa dimensão passaria também por eles. Mas, dentro de um cenário da pandemia, eu acho que isso ganha uma dimensão ainda mais incisiva. Uma coisa que eu fui colocando ao longo do texto, o que eu procurei fazer para você entender, Carol e professor Luiz? Eu fui buscando cada ponto do texto, mostrando em que medida essas discussões elas precisariam ser repensadas, em que medida algumas redações precisariam ser repensadas, né? E até mesmo, Carol, quando você nos colocou hoje a sua apresentação aqui, eu acho que a sua apresentação ficou muito mais clara do que quando a gente vai olhar no teu texto, quando você inicia, né, e você vai nos apresentar o objeto. E por que eu te digo isso? Porque você tem domínio dessa literatura, essa legislação, ela está clara para você, você tem uma dimensão histórica dessa política, né? Contudo, no texto, essas dimensões, elas se misturam e elas estão em momentos diferentes do texto. Então, na medida do possível, e eu vou depois disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, eu fui tentando mostrar onde deveria ser retirado e onde deveria estar presente alguns trechos do texto, tá? Para organizar um pouco mais essa discussão. Aí, eu vou dizer uma coisa. Quando você falou no âmbito internacional e trouxe a questão do direito à moradia, talvez fosse interessante, apenas eu estou falando como sinalização, tá? Você falar um pouco da questão do direito à moradia já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E você trazer, por exemplo, que num primeiro momento, né, pensar 88, a Constituição Federal, não trazia a questão da habitação. Vai ser colocada a posteriori, né? Então, isso também é importante da gente entender, né? Então, não faz parte da redação original de 88 a preocupação com a moradia, a preocupação com a habitação. Ela vai se fazer num momento posterior, né? Uma outra coisa também que eu achei significativo no texto, achei interessante, mas acho que talvez esteja um pouco confuso, que é a discussão que você faz, a crítica que você faz às implicações do neoliberalismo na política brasileira. E aí eu acho que concordo plenamente com o apontamento da Léa, no sentido de retirar aquela discussão sobre as políticas de desenvolvimento, tá? Mas talvez aproveitar um pouco dessa crítica que você faz mais geral ao neoliberalismo, pensando a seguinte questão, pensando como as políticas neoliberais elas vão afetar a política de habitação, como que isso vai se dar no sistema financeiro, os impactos que isso vai trazer, né? E aí você traz isso, inclusive, você fala sobre isso em alguns momentos do texto, mas talvez enfatizar um pouco melhor isso, mostrar, você sinaliza que o programa Minha Casa Minha Vida foi, de certa forma, uma resposta, né, até você chega a colocar, num determinado momento, um contraponto, né, àquilo que estava acontecendo no sistema internacional, pensando a questão da habitação. Aí você fala, bom, nós temos um programa que ele é um programa que ele vai, de certa forma, dar um contraponto ao que está acontecendo. E aí, eu acho, Carol, que você vai dizer assim, o programa Minha Casa Minha Vida, ele apresenta condições de ser uma defrontação à crise das subprimes, né, das hipotecas de alto risco. Mas qual que era o aspecto do programa que assegurava que ele realmente fosse uma alternativa para a gente pensar em confrontar essa crise imobiliária externa? Então, eu acho que
é esclarecer um pouco essas questões que você traz no texto, vão dar maior organicidade ao seu texto e maior densidade também no que diz respeito a essa reconstrução, né, dos argumentos que você faz. Um outro aspecto também, que me chamou bastante a atenção, quando você diz assim, ó, a pesquisa ela se divide, né, em 2 pilares, e aí você fala que, no primeiro momento, os levantamentos teóricos e reflexivos aí sobre a questão da acessibilidade, da mobilidade, da autonomia, né, das pessoas com deficiência. E, um segundo momento, as avaliações quanto ao programa, né, ao programa Minha Casa Minha Vida, para compreender como a gestão e as especificidades locais têm efeito nessas questões. Percebe que você está dizendo que são pilares da sua pesquisa. E em que medida a gente consegue ver um trabalho né, no texto voltado para a preocupação de entender a gestão, de dialogar com a gestão desses programas, enfim, de pensar esse processo, que é um processo que ele pode e precisa ser visto também de forma teórica, mas também pode se apresentar aí na prática das entrevistas, como a gente já mencionou anteriormente. Então, eu penso que esse segundo pilar, que compreenderia aí a gestão e as especificidades locais, não apresenta muitas condições de ser desenvolvido com sucesso, né? Se você talvez focar na gestão, mas não desenvolver, né, um diálogo, inclusive, com a literatura especializada sobre a questão da gestão. E não tiver condições de fazer as entrevistas, né? Então, é uma colocação para que vocês possam pensar juntos. Por outro lado, eu vejo como ponto forte, né, da sua dissertação a definição que você faz de inclusão socioespacial, as estatísticas que você nos apresenta, né, em relação às pessoas com deficiência, ainda que elas não façam, digamos assim, uma caracterização que permita a gente afirmar, como a Leia disse muito bem, que há 2 territórios, elas trazem pontos contrastantes e pontos de semelhança interessantes para a gente pensar por que Araraquara e por que Jaboticabal. Eu acho que, em relação à política habitacional e à realização desse programa nos municípios, a escolha deles se deu, inclusive, pelo próprio projeto arquitetônico que o programa Minha Casa Minha Vida vai apresentar numa localidade e em outra. Numa localidade, como é o caso de Araraquara, foi acirrar, digamos assim, né, a questão da exclusão socioespacial. Por outro lado, quando a gente pensa o contexto de Jaboticabal, nós temos um projeto de inclusão socioespacial. E aí, a questão dos prédios, né, em áreas que já estão consolidadas, tem esse peso. Em Araraquara, nós vamos ter a utilização desses programas para, na verdade, valorizar áreas centrais, porque a gente joga os projetos, né, urbanísticos aí para a periferia, e com isso a gente faz com que haja uma valorização dos espaços vazios, né, que vão ser aí de interesse de determinados grupos no município. Então, acho que um pouco dessa dinâmica de ocupação territorial justifica um pouco aquela preocupação que a professora Lucileia colocou para a gente de forma muito bem. Acho também que vale a pena, quando você estiver conceituando a questão da efetividade, você retomar a diferença que você faz no texto entre acessibilidade e mobilidade, porque entendo que são questões importantes. Eu não sei se eu tive um entendimento errado, Caroline, se tiver, peço que você me perdoe, mas eu entendi, na página 19, houve um determinado momento que você fala do programa Minha Casa Minha Vida e você dá como citação o Manual do Desenho Universal. De fato, houve, dentro do Manual do Desenho Universal, uma discussão sobre o programa Minha Casa Minha Vida?
Então, se não houve, eu acho que seria interessante você repensar a referência e a maneira como isso está colocado aí, tá? Uma outra coisa também, você traz para a gente, né, a necessidade de identificar as institucionalidades executadas no ciclo da política de acessibilidade e um pouquinho, né, repensar aí, pensar os seus efeitos, seus entraves em relação aos beneficiários. Ao colocar isso e nos trazer alguns aspectos, você trouxe aqui o 2.21, que é compreender as institucionalidades do programa, as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida, né, frente a essas habitações. Eu acho que você consegue realizar esse processo, né? Eu acho, Carol, que precisa passar um pente bastante seletivo, né, no texto, de modo a fazer sempre o apontamento de pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência, porque você realmente caracteriza esses grupos como grupos distintos, que têm necessidades distintas, e que você está trabalhando eles de forma simultânea, mas talvez, né, as necessidades e os impactos em relação a cada um deles seja diferente. Então, é necessário você trazer isso de forma mais organizada, né, no texto. Aí você diz no 2.22, que é classificar o atendimento, a acessibilidade, mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida. E aí, veja, aí você está falando de mobilidade reduzida e não está falando da questão da deficiência. Então, tomar esses cuidados, né, e colocar os dois grupos. Quando fala em classificar o atendimento, nesse ponto específico, aí a gente entra com uma questão bastante difícil, que é quando você nos trouxe a informação de não ter tido resposta de Araraquara em relação às questões que você perguntou junto à prefeitura, né? E, ao mesmo tempo, você, então, não conseguir trazer para a gente nenhum desenho inicial de Araraquara em relação a isso, né? Será que essa comparação, né, diante desse cenário, ela vai conseguir ser realizada com sucesso? É uma questão que eu estou colocando para que vocês pensem, né? Eu espero que sim, porque acho muito interessante essa contraposição e essa comparação entre os dois municípios. Um outro ponto que vocês fazem, e acho que no trabalho fica muito bacana também, que é pensar a questão do real, do legal e do ideal, né? Eu acho que o real, né, em relação a Jaboticabal, a gente consegue visualizá-lo dentro daquilo que você está nos apresentando. A gente não consegue ter essa visualização ainda no seu texto em relação a Araraquara. O legal aparece em relação aos dois municípios, mas com certeza mais em Jaboticabal do que em Araraquara. E pelo entendimento que eu tive da leitura desse material e de outros relacionados ao tema, a questão do ideal, ela está colocada, né, em particular no desenho, nesse desenho que não é, de certa forma, algo considerado em nenhum dos projetos de uma maneira plena. Então, o desenho universal, ele é um modelo ideal, você tem iniciativas, mas nos dois municípios, essa é uma questão que me parece que, pelo levantamento que você fez até então, passa bem longe, né? Eu fui pontuando aqui, na metodologia, o que eu penso que não vai, a princípio, do jeito como está colocado, ser contemplado na pesquisa e que precisaria ser, então, reorientado. Então, entre as variáveis, eu coloquei a seguinte, que eu acho que precisaria ser repensado. A tipologia do projeto arquitetônico habitacional em relação a Araraquara, né? Por enquanto, do jeito como está colocado, a gente não consegue ter clareza sobre isso. No segundo plano, você coloca aqui acessibilidade no processo de inscrição realizado junto à prefeitura. É outro aspecto também, né, como uma variação analítica que a gente não conseguiria, a princípio, atender. Não conseguiria atender também o processo de seleção dos beneficiários, em particular, em relação a Araraquara.
Aí tem um ponto 4 que você coloca assim, quais acessibilidades são mais ou menos atendidas? Aí eu coloquei assim, quais acessibilidades são mais ou menos atendidas na escolha dos beneficiários, durante as experiências dos beneficiários já nas residências, ou em ambos os casos? Então, precisaria também tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. A tipologia da habitação e a avaliação dos espaços conforme as normas, você consegue fazer isso a partir da cartilha da Caixa Econômica Federal, que foi o que você utilizou. Essa cartilha ela é padrão para Araraquara, para Jabuticabal e para todas as outras cidades? Ou ela tem especificidades em cada município? Então, essa é uma pergunta, porque eu não sei. Se ela tem essas especificidades, em relação a Araraquara, qual é a dificuldade de consegui-la? Já que isso seria de domínio público, né? Bom, uma discussão teórica que a Leia também já passou por ela, falando em relação a como você está utilizando a literatura especializada em alguns casos. Eu também vou te pontuar aqui alguns problemas, seja na definição das políticas públicas, seja em relação à própria definição do Estado e a maneira como você faz essa utilização. Coloco para você a necessidade de você suavizar a linguagem, né? O exemplo do Estado como um tutor paternalista é apenas um desses exemplos, tá? Você cita, quando você está falando sobre governança, Pereira, de 2012, mas você não tem essa referência no seu texto, né? E fala de governança, mas você não se aprofunda, talvez você está seguindo, tentando, na verdade, trabalhar um pouco na linha que o professor Luiz Manuel traz sobre a reflexão sobre governança. Se for isso, eu acho, então, que precisa mudar a forma como você escreveu no texto, né, para poder contemplar essa dimensão. Falei aqui também dos grupos visíveis e invisíveis. O que eu vou falar de diferente, um pouquinho, do que a Leia nos colocou? Em relação aos atores invisíveis, né, considerando que eles estão presentes na implementação e não na formulação, eles são presentes na constituição das alternativas técnicas, né? Então, eles trabalham mais na especificação das alternativas. Isso é que precisa aparecer no texto. Só que seria interessante a gente explicitar quais seriam os atores visíveis e os atores invisíveis na política de habitação com recorte de inclusão que você traz, né? E dessa forma, a gente teria como qualificar melhor, seja o processo de formulação, seja o processo de implementação, seja o processo de avaliação. Em relação aqui à implementação, eu retomo algumas colocações que eu fiz anteriormente, que é como você vai pensar implementação sem realmente trazer para a discussão os atores sociais. Você aponta de forma bastante interessante que há problemas, que há contradições quando a gente compara, né, o que é o legal com o que é o real, mas quem são os responsáveis? Quem ganha? Quem perde com isso? Há falhas na seleção dos projetos habitacionais? Ou não? Há falhas na fiscalização das obras? Há falhas em ambos os momentos? Então, tudo isso fica como questões aí sem resposta. Eu trouxe também, na discussão sobre burocracia, as literaturas que a Leia mencionou, né, tanto a burocracia do nível de rua, a Lota, enfim, eu fui trazendo referências dela para pensar o médio escalão também, então está citado aqui no texto como referência para você. E um aspecto que você coloca para a gente, que eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado, que você coloca o seguinte, você diz assim, todo aquele cenário que você nos apresenta em relação ao desenho arquitetônico, a mobilidade pensando isso, como que isso é visto, isso é percebido pelos beneficiários? Se a gente não conseguir as entrevistas com os beneficiários, como que a gente teria acesso a essa informação? E pensando isso, essa é uma informação que você considera relevante, estruturante para o seu trabalho,
ou não? Então, eu fui tentando fazer esse diálogo com o seu texto, né? Coloquei, por exemplo, depois apontamentos bem simples, dando sugestões de retirada, por exemplo, retira a figura sobre regiões brasileiras, porque isso não ajuda em nada na compreensão do seu trabalho, né? Correção de siglas, enfim. Falei da importância de você apresentar aqui para a gente o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Acho que talvez explorar essa dimensão e as características dessa população pela assistência social. Eu não sei se foi esse o caminho que você tomou, ou se você tomou apenas, de repente, as secretarias aí de desenvolvimento, né? Talvez a Secretaria de Desenvolvimento, talvez a Secretaria de Assistência Social fosse um caminho alternativo para chegar nesse público-alvo e para conversar com esses gestores também, porque em alguns casos, como é o caso de Araraquara, a gente vai ter uma secretaria específica, né, que a gente vai ter aqui no município para poder tratar da questão da acessibilidade. Então, o que a gente acaba tendo aqui no município de Araraquara? Uma assessoria especial de políticas para as pessoas com deficiência, além de associações para pessoas com deficiência. Aí você pode dizer assim, professora, mas a gente também tem isso em Jaboticabal, mas institucionalizado dessa forma? Em algum momento, você conversou com esses atores? Então, talvez seja uma alternativa para você pensar esse cenário na pandemia, tá? Para conseguir aí algumas informações. O que mais? Bom, uma outra coisa também, eu não sei se te ajuda, se você conseguiu acessar o cadastro municipal de pessoa com deficiência aqui do município de Araraquara. Talvez as informações que tenham no cadastro possam ser uma fonte aí secundária interessante para o seu trabalho. Uma coisa complicada também, Carol, que eu vi e que eu acho assim, você teve tanto cuidado, tanta atenção, né, para trabalhar a literatura sobre acessibilidade, aí quando você chegou no questionário, você falou de deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, né? Eu sei que no linguajar, né, comum, no nosso dia a dia, a gente acaba falando deficiente físico, né? Mas na literatura, pelo estatuto, enfim, pelo estatuto da pessoa com deficiência, não se utiliza o deficiente. Você utiliza a pessoa com deficiência ou a deficiência visual, né? Mas não chamar a pessoa de deficiente, até porque a deficiência é uma condição, né? E nesse sentido ela não é uma doença. Então, ter um pouco de cuidado em relação a isso, pensar um pouco em relação a isso. E, por fim, você tinha colocado também a questão da preocupação com a linguagem, né? Você falou que teve a possibilidade de entrevistar, que foi justamente as fotos que você nos trouxe aí, entrevistar alguns moradores, né? Alguns beneficiários, e você falou que houve uma certa dificuldade neles estarem entendendo, digamos assim, as perguntas, né? O que eu queria colocar com você, na verdade, para você refletir, porque esse é um processo muito complicado, e essa dificuldade não é só sua, não, tá? Então, eu queria compartilhar uma coisa com você para te deixar um pouco mais calma em relação a isso, mas que também você pudesse repensar algumas coisas. Então, por exemplo, você pergunta assim, né? A inscrição para ser beneficiário do apartamento, né, ou da casa, foi feita em nome, né, no seu nome ou em nome de um terceiro? Para essas pessoas que normalmente vêm de uma condição socioeconômica baixa, vêm às vezes de uma condição de escolaridade precária. Então, há necessidade de repensar a linguagem que utiliza com elas. Então, você precisaria pensar numa linguagem mais próxima dessas pessoas. Então, perguntar, por exemplo, a elas se a casa ou o apartamento saiu no nome de quem? No seu ou no de outra pessoa? Essa outra pessoa é o quê? Seu, né? Ou da senhora, ou do senhor. Sabe? Essas dimensões, talvez você consiga resolvê-las muito bem, tenha feito isso no presencial, mas aí num cenário como esse nosso, que é um cenário que a linguagem ela ainda é mais importante da gente tomar esse cuidado, fica mais difícil. Então, eu coloquei algumas dimensões assim para que você pudesse pensar. Espero ter contribuído de alguma forma para você, para o Luiz Manuel, enfim, para que a gente pudesse pensar o tema, que é um tema muito interessante, tá?
tá? Eu agradeço, e se eu estendi um pouco a mais, vocês me perdoem. Imagina, Alessandra, nós que agradecemos muito. Inclusive, convidamos você aí para estar junto com a gente nessa orientação e orientação, porque é mais do que merecido, mais do que a minha presença. Só lembrando que não é um tema que eu trabalho, né? A Carol, sou um outro orientador. Eu trouxe essa questão da avaliação de políticas públicas, as minhas ideias, né? E ela veio com a questão mais técnica, e por isso tem algumas dificuldades aí, né? São dificuldades inerentes mesmo nessa relação. Então, eu também não sou um especialista em políticas públicas, sou mais do meio rural, desenvolvimento, segurança alimentar, estou aprendendo muito, muito com vocês também, né? Eu gostaria de salientar isso. Como eu gostaria de salientar também que eu vejo alguns bastante avanços no trabalho da Carol. Ela tenta um recorte legal, interessante. Mas, infelizmente, esses recortes foram muitas vezes impedidos por esse momento que nós estamos passando, alguns impedimentos institucionais, de acesso, etc. E algumas coisas que são falhas nossas mesmo, e nós temos que verificar, né, o que nós podemos fazer, né, e corrigir isso na proposta. Ela faz uma boa revisão bibliográfica, faz uma boa caracterização, né, dos territórios, traz informações relevantes, né. Eu acho que para o nível de mestrado e qualificação, em um momento que nós estamos passando, eu gostaria de salientar bem a importância do trabalho dela. Como gostaria também de salientar a importância da arguição de vocês para a correção disso, para as correções disso, né? Muitas das falhas do trabalho da Carol são falhas minhas, porque eu não dou conta mesmo. E esse momento atrapalhou bastante. Então, mas agora a gente vai escutar, né? Eu já anotou bastante coisa, eu anotei algumas questões aqui. Vamos escutar bem esse momento que estão passando aqui da qualificação. Vamos verificar as correções, né, sugeridas por vocês, e vamos verificar o que está nas nossas condições no tempo que nós temos. Fora as colocações da professora Lucileia, que nós vamos adequá-las o máximo possível, eu acho muito importante que você colocou as questões metodológicas, as questões principalmente das dimensões, certo, colocadas. Vamos fazer o máximo possível, se há possibilidade de identificarmos algumas especificidades que ocorram nos territórios, ou se nós temos que focarmos, desculpa, nos projetos, né? Mais nos projetos mesmos, e mais no que a Carol avançou bem, teoricamente e conceitualmente. Então, acho que esse é o momento da gente verificar, olha, tentamos muitas coisas, tivemos vários limites, avançamos bastante também. O que é mais adequado para nós entregarmos, né, uma versão final e termos um artigo bom, uma revista boa, que nós possamos convidá-las, né, para que está publicando com a gente. É esse passo que vamos dar nesse momento. Não temos o que mais seguir, certo? Nesse sentido, nós gostaríamos de agradecê-las muito, muito mesmo. E eu vou sugerir a Carol, né, que pegue as correções, escute com muita atenção esse momento da arguição, e a gente vai fazer duas reuniões para a questão do foco, correção, né, do projeto e a questão da revisão bibliográfica, os passos metodológicos possíveis, né, algumas correções nos passos metodológicos, e o que de fato você vai dar conta de ter, né, como resultado. Principalmente o que vai dar conta de resultado dialogando, né, com a sua revisão bibliográfica e com o seu recorte teórico proposto, certo? Não precisa dar conta de tudo que aquilo lá que está colocado lá. Então, fica tranquila,
Eu espero que em 3 meses nós façamos a defesa, certo? Com uma proposta de artigo que vocês possam estar conosco nessa proposta, né? Eu tenho algumas sugestões de revista, mas depois eu passo aí. E sugerir que a Carol, depois que faça esses passos que eu coloquei, Carol, me procure para a gente dar uma proposta final mesmo. Nem que seja uma todas aquelas dimensões que você colocou, Carol. Nem que seja uma. Né? Nem que como a professora Lucileia colocou, nem que, é ideal ter um problema bem elaborado, né? Bem tratado, do que ter vários problemas. Tá? E vamos verificar também a questão do local, né? O que a gente vai poder tratar o local. Se é gestão, se é projeto, se dá para fazer um diálogo com as características dos 2 municípios, com as características das gestões. Vamos verificar o que está, né, possível de tirar das informações que você tem dos locais, para não acarretarmos em erros de aderências, né, teóricas, metodológicas e resultados.